Olá, queridos alunos e alunas da Rede Estadual Baiana, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre relevo brasileiro. Vimos a estrutura do relevo brasileiro na aula passada. Veremos hoje as macroformas de relevo brasileiros, né, segundo 3 autores, mas com foco na mais atual, que é a do professor Jurandir Ross. Vamos inicialmente definir as macroformas de relevo brasileiro, que são 3. Então, nós temos planaltos. Planalto, superfície mais ou menos plana, né? Na verdade, é preciso quebrar esse conceito de que planalto é um plano alto, como geralmente os alunos veem do ensino fundamental. Então, o planalto tem a sua superfície, né, podendo ser aplanada ou não, tá? É mais ou menos plana. Os planaltos na superfície podem, em alguns casos, apresentar até serras, tá? Como veremos em imagens a seguir. Então, os planaltos são delimitados por relevos escarpados, ou seja, declividade abrupta. Nos planaltos há a predominância de desgaste, ou seja, de processos erosivos sobre processos de sedimentação. Então, há mais erosão do que sedimentação. Então, planalto tem que ter altitudes superiores, segundo Jurandir Ross, superiores a 300 metros, 400 metros, superfícies que podem ser aplanadas ou não, geralmente são mais aplanadas, porque são bem desgastadas por erosão, bordas escarpadas, tá? As bordas são definidas e escarpadas. As planícies são relevos que também são aplanados, mas podem apresentar pequenas colinas, tá? Não precisa ser um plano como um campo de futebol, como alguns pensam. Na planície predominam processos de sedimentação sobre os processos de erosão. Então, há mais chegada de sedimento do que desgaste. Outra característica é que as planícies podem ter de 0 a 200 metros de altitude. São as formas de relevo que elas são minoria no mapa brasileiro. Os planaltos, por exemplo, são formas predominantes, depois depressões e, por último, as planícies. As depressões é uma área ou porção do relevo que é mais rebaixada do que as áreas circundantes. Na erosão, a maior parte das depressões no Brasil predominam processos erosivos, a maior parte, exceto a depressão da Amazônia Ocidental, que não há um processo definido para a sua formação. Mas a maior parte das depressões brasileiras, quase 95% delas, são definidas como por processos erosivos. Nós temos depressões absolutas e depressões relativas. Depressões absolutas, elas estão abaixo do nível do mar. No caso do Brasil, não existem depressões abaixo do nível do mar. Só corrigir um pouquinho a minha fala. Eu falei, nós temos, porque no sentido de conceito geral, tá? Não falei de Brasil exclusivamente. Então, no Brasil, não existe depressão absoluta, só depressão relativa. O que é a depressão relativa? Depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar. Ela não se coloca abaixo do nível do mar. No mundo, nós temos exemplos de depressões abaixo do nível do mar, como, por exemplo, o Mar Morto é o exemplo de uma depressão abaixo do nível do mar. Essa imagem que nós temos agora no mapa, aqui essa imagem que nós tiramos no nosso slide, ela é interessante para nós observarmos um pouco, principalmente a questão da depressão relativa. Então, a depressão relativa, como foi dito, ela está acima do nível do mar. Se nós considerarmos que a planície está mais ou menos ao nível do mar, a depressão relativa aqui, ó, ela pode estar, por exemplo, em cima de um planalto, né? Então, é uma porção rebaixada, mais rebaixada do que as áreas que a circundam. No caso do planalto, que seria toda essa estrutura, nós temos bordas escarpadas. O que é uma borda escarpada? Como vocês podem ver aqui, escarpa é uma declividade repentina, abrupta, tá? Com bastante inclinação. E aqui nós temos a planície. Nós vamos agora estudar o histórico das macroformas do relevo do Brasil.
Então, o primeiro mapa foi do professor Haroldo de Azevedo, ele data de 1949, e ele já vai trabalhar com essas macroformas, né, que nós podemos contar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 macroformas de planalto. Então, nós temos 6 planaltos, né, discriminados no mapa dele, né, Planalto Atlântico, com a subdivisão de Planalto Sul de Minas, com o Planalto Nordestino. Nós temos o Planalto Central, que depois nós temos o Planalto Sul Amazônico, o Planalto Sul de Goiás, e nós temos o Planalto das Guianas, tá? E nós temos o Planalto Meridional, e aqui embaixo, no sul do Brasil, PP, o Planalto dos Pampas. Tá? Analisando até de uma forma menos criteriosa, nós vamos ter, na verdade, né, Planalto das Guianas 1, Planalto Central 2, Planalto Atlântico 3, Planalto Meridional 4, tá? Planalto, que é o predominante, que são as grandes macroformas. Aí nós vamos ter planície amazônica, né, planície do Pantanal e planície costeira. Então, observa-se que não tem muito detalhamento. Tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma falha que às vezes aparece em alguns livros didáticos e alguns mapas na internet, que os alunos costumam a confundir. Isso se disseminou por muito em escala nacional. Acredita-se na tal planície do Pampa, né? Não existe uma planície do Pampa com essa denominação. Nós podemos observar aqui, ó, que o professor Haroldo de Azevedo ele colocou os planaltos cristalinos e está dando destaque e botou nas siglas. PP é Planalto do Pampa, porque aqui são todos os planaltos cristalinos que nós temos no mapa do professor Haroldo de Azevedo. Tá? Avançando, nós temos um mapa do professor Aziz Absaber, que já fez aí uma maior divisão, né, das macroformas do relevo brasileiro, ele tirando ali, criando ali o Planalto Maranhão-Piauí, separando do Planalto Central. As planícies continuavam as mesmas. É interessante observar o tamanho da planície amazônica, tanto no Aziz Absaber como no professor Haroldo de Azevedo. A produção desses mapas, né, não contava com a tecnologia que nós temos hoje, não se preocupava tanto com os processos geomorfológicos de formação. Tá? Então, podemos observar que muda alguma nomenclatura, como, por exemplo, Planalto dos Pampas, que nós acabamos de destacar agora a polêmica, ele se transformou em Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Tá? E o mapa atual, tá, gente? O mapa atual do professor Jurandir Ross. O mapa do professor Jurandir Ross, esse sim já é temido aqui por muitos alunos, né, por apresentar 28 formas de relevo. Observamos que nós temos uma predominância de planaltos e depressões no Brasil, e batendo o olho no mapa, nessas colorações aqui, nós podemos ver que as planícies, né, elas foram mais subdivididas, no entanto, e também diminuíram, em alguns casos, a sua área, né, a partir de estudos aprimorados e a partir da criação pelo professor Jurandir Ross da macroforma e a identificação da macroforma, de relevo de depressões no Brasil, diminuiu-se muito o que seria, principalmente aqui, a nossa planície amazônica, né? Acreditava-se que era uma área muito maior. Assim como o Planalto Residual Norte Amazônico aqui, o número 5, que era chamado de Planalto das Guianas, também se viu mais, vamos dizer assim, fragmentado e diminuído em sua área. Então, na verdade, o mapa do professor Jurandir Ross, de 1989, ele já é um mapa mais detalhado, já conta com tecnologias mais modernas, e é interessante a gente destacar isso aqui. Para efeito de concursos e provas, né, nós vamos ter, deixa eu ver se eu consigo traçar para vocês, alguns relevos que são mais importantes, e é importante nós trabalharmos, por exemplo, com perfis de relevo. Né? Deixa eu só alterar essa cor rapidamente aqui para chamar mais atenção. Então, nós temos os perfis de relevo. Deixa eu ver se eu consigo fazer em linha reta aqui. Nós teríamos esse perfil aqui, por exemplo, do 2 ao 28, né? Que as questões de prova geralmente trabalham com algumas formas de relevo que são consideradas, vamos dizer assim, mais importantes. Né? Então, nós temos esse perfil aqui também, que geralmente aparece nos livros. Tá?
Às vezes ele é cortado um pouco mais embaixo, porque aí ele pega, eu não consegui fazer tão reto, ele pega da planície do Pantanal, passando pelo Planaltos e Serras, né? Passando pelo número 3, que são aqui os Planaltos e Chapadas, desculpa, da Bacia do Paraná, e chegando ao número 7, que aí sim, Planaltos e Serras do Leste e Sudeste, tá? E o 28, que aqui é a planície litorânea. Então, assim, as planícies, vamos dar destaque aqui ao que seria alguns planaltos mais importantes. Desculpa, faltou um perfil aqui, gente. Esse perfil aqui também conta, que é o perfil que vai, vamos dizer assim, de sul a norte, né? Ele vai pegar do 6 ao 5 aqui, que são os planaltos residuais norte-amazônico, até o planalto residual sul-amazônico, número 6, até o planalto residual norte-amazônico. Aí, de repente, alguém vai pensar assim, pô, professor, eu tenho que decorar tudo isso? Sim. Agora, eu digo para vocês que não precisa decorar exatamente como está descrito aqui. E a forma de decorar também é compreender a nomenclatura. Então, quando eu coloco aqui Planalto da Amazônia Oriental, por exemplo, que é esse número 1, você repara que se você dividir a região da Amazônia aqui de acordo com a Rosa dos Ventos, você vai ter região norte, né? Região norte, região leste, que é o Oriente, né? Região oeste e região sul. Então, repare que a nomenclatura ela se parece. O 5 seria Planalto Residual Norte Amazônico, repare que são resíduos de planalto. Essa aqui é aquela região do escudo cristalino, que já foi bastante erodido, da estrutura geológica, né, de crátons. O sul também é um cráton, Planalto Residual Sul-Amazônico. Então, resíduos, nós observamos aqui também. E aqui nós observamos que é a parte oriental, onde tem o número 1, e a parte ocidental, aqui é onde tem o número 12 e o número 23. O 12 é a depressão da Amazônia Ocidental e o 23 é a planície amazônica, que vai até o litoral aqui, tá? Então, analisando essa região amazônica, também ela é bastante cobrada em prova. É importante ter em mente a planície litorânea, a 28. Muito importante o número 2 também, tá? Que são os planaltos e chapada da bacia do Parnaíba. Cuidado, né? Não é Paraíba, é Parnaíba, do rio Parnaíba. O número 10 aqui, que é o Planalto da Borborema, tá? Então, também se destaca, principalmente em concursos do Nordeste, tá? O 7 é importantíssimo, tá? Que Planaltos e Serras do Leste e Sudeste, né? O número 7 aqui, Planaltos e Serra do Atlântico Leste e Sudeste, onde nós temos a nossa estrutura de dobramento antigo, tá? O 21, que é aqui a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, o 3, Bacia do Paraná, a planície, por exemplo, o 26 do Pantanal é importante, tá? A 24, que é a planície do Rio Araguaia, também é importante, onde nós temos a nossa maior ilha fluvial. No sul do Brasil, eu destacaria 27, que é a planície da Lagoa dos Patos, e destacaria o número 11, que é o Planalto Sul-Rio-Grandense. Cuidado para não confundir com aquela situação de planície dos Pampas, que não existe, né? A área que é rebaixada do relevo do sul, número 22 aqui, que de repente poderia gerar uma confusão com planície, na verdade, é uma depressão, né? Depressão periférica sul-rio-grandense, tá, gente? Então, esse mapa aqui, o aluno não tem jeito, ele tem que decorar um pouco, porque em prova, justamente, costuma cair dessa maneira aqui, tá? Galera, então esse aqui é o tipo de perfil que cai, geralmente, em concursos como concursos pré-militares, Colégio Naval, a prova da AMAN, que é a SpaceX. É um tipo de questão que é um pouco mais complicado. Ou a questão esconde todas essas nomenclaturas e coloca assim, de A a B, uma linha reta, ou coloca assim, um avião sobrevoando um mapa do Brasil, e aí coloca para sair do Rio Paraíba, por exemplo, ao Oceano Atlântico. Por quais feições de relevo ele passa? Isso acontece. Ocorre também de esconder uma opção só,
tá? E o aluno tem que marcar a opção que completa. Agora, numa prova de Enem, num vestibular de primeira fase, geralmente uma questão dessa não é cobrada. É usado mais um mapa, uma forma interpretativa de questão. Temos essa imagem aqui sobre planície, como eu falei anteriormente, a planície ela não necessariamente precisa ser exatamente plana, né? Ela é importante obedecer às características do seu processo de formação, que é ter o processo de sedimentação superior ou de erosão. Claro que nas formas de relevo, todas as superfícies que estão expostas no planeta Terra, elas sofrem os dois processos, desgaste e erosão. No desgaste, erosão e sedimentação, né? Ou seja, desgaste ou erosão e sedimentação, os dois processos juntos. E aqui nós observamos essa imagem da planície, dá para ter uma boa ideia de como ela é. Nós temos aqui outras formas de relevo que são encontradas, né, no Brasil, por exemplo, os vales fluviais em forma de V. O vale fluvial, né, dessa maneira, nessa formação da imagem esquerda aqui, ele é mais incomum no Brasil. São os vales fluviais, formados por processos erosivos, né, de águas superficiais. Nós temos aqui agora também, nós vemos aqui o relevo de cuestas, né? É interessante que o cuestas pode ser confundido com chapada, tem que ter fisionomicamente ele tem uma diferença, porque a frente é escarpada, tem a declividade repentina, mas que é o fronte que eles chamam, mas a outra parte do relevo ela tem vamos dizer assim, nas costas do relevo ela vai ter uma declividade leve, né? Veremos um pouquinho mais agora aqui sobre a cuesta, como ela é formada. Podemos observar nessa imagem, né, que tem um conceito de cuesta, forma de relevo decimétrico, constituído por sucessões alternadas de camada de rochas de diferentes resistências ao desgaste. Isso é importante, tá? Porque isso vai determinar a forma que vai resistir mais à erosão e a outra que vai ser mais erodida. Então, o relevo ele tem que ter essa inclinação, geralmente ocorre em formas que foram soerguidas, dobradas, né? Como nós podemos ver aqui. Ele vai ser composto, o relevo da cuesta, pelo seu fronte escarpado, tá? Como nós podemos observar aqui, e a sua parte posterior ela vai ter uma declividade acompanhando a linha, né, rochosa de camada mais resistente, a linha da inclinação do relevo, né, apresentando uma declividade mais suave. A frente, o fronte é uma escarpa repentina, né, e as costas uma declividade suave. Podemos encontrar também, né, a cornirra, que é justamente essa protuberância da parte que foi menos desgastada, que é a mais resistente aqui. Beleza? As chapadas, que são muito comuns no Brasil, nós podemos observar aqui também um pouco de diferença na sua formação de rochas. Geralmente, nós vamos encontrar rochas mais resistentes no topo, menos resistentes na sua base. As escarpas são bem demarcadas, vocês podem observar. A diferença das chapadas para as cuestas é que a chapada ela não vai ter nas suas costas uma declividade repentina, ela vai ser marcada todo ao redor. Nós temos uma pequena chapada aqui, tá? E claro, é a pequena parte da chapada, porque ela vai se estender em toda essa região aqui, com essa declividade abrupta. E repare que para trás ela não vai ter declividade, vai ser aplanada. Só na outra borda que ela vai ter a sua marca escarpada. Tá? São as chapadas ou chapadões, que é o plural da forma de chapada. É muito comum no Brasil, coloquei duas aqui que são muito conhecidas, Chapada Diamantina e Chapada do Guimarães. Outra forma de relevo que é comum encontrar, principalmente no Nordeste brasileiro, na região da Depressão Sertaneja, são os Inselbergs, né? A forma de relevo residual, ou seja, é um tipo de rocha cristalina que está
cravada, vamos dizer assim, em rochas sedimentares. Ao redor das rochas, nas rochas sedimentares, o processo de erosão é mais rápido e aquela rocha cristalina ela acaba resistindo, ficando exposta na superfície. Então, ao redor daquela rocha cristalina, o processo de erosão é frequente e aí você tem a aparência, né, o surgimento, o afloramento daquela rocha cristalina que vai dar origem ao Inselberg. Então, o conceito aqui foi tirado do IBGE, tá aqui, ó, forma residual, apresentando feições variadas como crista, cúpula, domo, dorso de baleia. O dorso de baleia é mais alongado, então são diversas formas. Depende do tamanho da rocha, né, que cristalina que está cravada aqui no meio da rocha sedimentar e da formação que ela vai ter. Tá? E aí isso vai determinar a forma na superfície terrestre. É mais comum no Nordeste brasileiro, sertão nordestino principalmente. Imagens aqui agora dos Inselbergs, né? Aqui, por exemplo, em Quixadá, lá no Ceará, nós observamos bem esse surgimento dessas rochas ao meio de relevos planos, predominantemente formados por rochas sedimentares que foram erodidas aqui. No Sudeste, nós encontramos essa formação de mares de morro, que é muito cobrado em concursos aí, né? O mares de morro pega aquela região do mapa do Jurandir Rossi, que é a de serras e planaltos do Atlântico do Leste e Sudeste. Tá? Então, nós temos os relevos de formas ovaladas. Isso aqui nós observamos que predominam aqui erosão e intemperismo, erosão fluvial e intemperismo químico, regiões de relevos dessa maneira, né, de formas arredondadas, predominam intemperismo químico. Essa forma de relevo nós não temos no Brasil, nós temos na América do Sul. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, ela vai ter essa formação aqui. Eu fiz questão de colocar logo após ao mares de morro para a gente observar a diferença da forma. São relevos mais pontiagudos, né, que aqui não predominam em temperismos químicos e predominam em temperismos físicos, porque é um clima mais seco, né, é um temperismo mais mecânico e físico. Essa forma de relevo é muito comum no Nordeste, na borda dos tabuleiros litorâneos, né, que são as falésias. O que diferencia a falésia de uma escarpa? A falésia é uma escarpa, só que nem toda escarpa vai ser chamada de falésia. Né? Então, essas imagens foram retiradas no sul da Bahia, no município de Porto Seguro. Nós observamos o seguinte: quando há vegetação de grande porte, que a água do mar não está mais erodindo a base da formação, você pode considerar que ali não é mais uma falésia. Quando não há vegetação de grande porte, é sinal que a água do mar ainda está provocando erosão na base da escarpa, e aí nós chamamos de falésia. Isso aqui que é muito importante. No sul da Bahia, quando você visita Porto Seguro, no centro de Porto Seguro, algumas pessoas vão chamar alguns relevos que tem ali no centro da cidade de falésia. Não existe mais falésias ali no centro de Porto Seguro. Por quê? Porque o processo de erosão não está ativo. Essa é uma importante diferenciação. Chegamos aqui ao fim da nossa aula de relevos, formas de relevo do Brasil, macroformas. Deixei aqui ao lado a letra de uma música de uma banda que eu sou muito fã, que é o Los Hermanos, né? A letra do Rodrigo Amarante. Né? Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz a vida é curta para ver. Né? Ou seja, o tempo geológico não é igual ao tempo terrestre. Então, nós, seres humanos, muitas vezes não observamos as mudanças que os processos exógenos e endógenos, principalmente os exógenos que descreve aqui na música, né, provocam na superfície terrestre. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Né? Fechamos aqui esse ciclo de aulas sobre relevo. Obrigado por assistir a nossa aula. Qualquer dúvida, os meus alunos da rede estadual, né, baiana, podem entrar em contato comigo no privado, porque tem meu contato. Outros que estão assistindo às videoaulas podem deixar aí, os visitantes podem deixar algum comentário no YouTube que depois eu leio e respondo. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal.